Só ontem, duas pessoas vieram me perguntar qual a origem do meu sobrenome, em situações completamente diferentes, e isso é tão frequente que eu decidi falar um pouco aqui, até porque eu vou falar de umas coisitas a mais que são muito importantes. Assim como a Cher e a Kim Kardashian, eu tenho descendência armênia, e a gente é muito mais do que um narizinho e uma estação de metrô de São Paulo. A minha mãe, ela não nasceu na Armênia, mas a minha avó nasceu, e eu já explico como que ela veio parar nesse Brasilzão de Deus. Por volta de 1915, o Império Turco Otomano já tava na merda, já tinha perdido um monte de batalha territorial pra Rússia. Nisso se formou um grupo chamado Jovens Turcos Nacionalistas que queriam resgatar os tempos áureos e culparam os armênios pela merda toda. Claro que isso somatizou com a diferença religiosa, porque os turcos eram islâmicos e os armênios foram o primeiro povo a adotar o cristianismo como religião. E aí a fórmula perfeita para o quê? Para terminar uma limpeza geral e o extermínio dos armênios. O significado do que foi o genocídio armênio também reconhecido como o primeiro grande crime da história da humanidade do século XX. E foi nesse contexto que minha avó acabou vindo para o Brasil com o extermínio de mais de 1.500.000 armênios. Eu nem sei o que é esse número. A população de 2 milhões passou a ser formada por 400 mil pessoas e a Turquia sempre meteu louco, nunca reconheceu o crime. Isso virou praticamente uma política de Estado. O Brasil, mesmo tendo acolhido um monte de refugiados, milhares deles, só reconheceu em 2015. Você até então desconhecia esse episódio, fique tranquilo, você não é ignorante, isso não é ensinado na maioria das escolas, porque a Armênia não é uma potência política e econômica, mas a gente sabe o quanto é importante a gente cultivar uma memória coletiva que repudie a violência. Quando não é cultivado uma memória coletiva de repúdio à violência, a gente sabe o que acontece. A história se repete em maior ou menor grau. Tanto é que, coincidência ou não, logo depois eclodiu o Holocausto. E apesar de atualmente eu ser parte de uma classe branca privilegiada, o meu histórico é de minoria. Eu só tô aqui fazendo altos stories graças à minha bisavó que teve bravura suficiente pra esconder a minha avó num porão. E apesar de não ter tido tanto tempo quanto eu gostaria para dialogar com a minha avó sobre essas memórias, eu reconheço todo o respeito que eu devo a ela e a todos aqueles que de alguma forma lutaram por coisas que a gente tem hoje em dia como normal e natural. Então nessa história a gente pode concluir várias coisas. A primeira delas é que não é muito difícil a gente se colocar em posição de uma pessoa minoritária, e se você já não é uma delas, é só você olhar pro seu redor ou pros seus antepassados. A segunda é que a minha avó teria 92 anos, ou seja, essa história não é muito antiga, é questão de 3 gerações atrás, existiam pessoas com mentalidade assim, e a história pode se repetir sim, né? A gente tem que pensar nisso também.